Agora, crianças, peguem o livro Aprender Sempre, volume 1. Abram na página 112, 1 e o 2. Está escrito assim: 2. Observe a ilustração e responda às questões. Olhem só, temos aqui alguns desenhos de 4 crianças. Em cima do desenho de cada criança está escrito o nome delas. Olhem só, a primeira criança aqui é o Clóvis. O nome dele está acima dele, ó, Clóvis. Depois temos a Eliane, a Cecília e o José Roberto. Em cima de cada criança está o nome delas. Agora, responda as questões sobre essas crianças. A. Quem é o mais alto? Quem dessas crianças é a mais alta? É o Clóvis? Ou a Eliane? Ou a Cecília? Ou José Roberto? Respondam na questão A o nome da criança mais alta. B. Quem é o mais baixo? Ou a mais baixa? Quem dessas crianças é a mais baixinha? Aqui na B, vocês colocarão o nome da criança mais baixa. Ok? C. Organizando as crianças da menor para a maior, qual delas ocupará a primeira posição? Olhem só. Se nós formos organizar essas crianças da menor para a maior, quem será chamada primeiro? Quem que é a menor criança? É a Eliane, não é? Se nós formos fazer uma fila e chamar essas crianças da menor para a maior, a primeira criança que vamos chamar é a Eliane, pois ela é a mais baixa, então começaremos da menor e depois chamaremos os maiores. Então, a Eliane será a primeira da fila. Depois da Eliane, quem que nós chamaríamos para nossa fila, que é um pouco maior que ela? A Cecília, que é um pouco maior que a Eliane, não é? A Cecília, então, ocupará o segundo lugar da fila. Depois, quem chamaremos para a nossa fila? O Clóvis ou José Roberto? Quem é um pouco maior que a Cecília? É o José Roberto, não é? O José Roberto, então, ocupará o terceiro lugar na fila. Depois, quem é maior que o José Roberto? O Clóvis. O Clóvis é um pouco maior que o José Roberto. Ele ocupará o quarto lugar na fila, ou seja, o último lugar. Olhem só, organizamos as crianças em uma fila, da menor para a maior. As crianças foram sendo chamadas conforme o tamanho. Uma criança um pouco maior que a outra foi sendo chamada. Olha, a Eliane é a menor, chamamos alguém um pouquinho maior que ela, a Cecília. Depois, um pouquinho maior que a Cecília é o José Roberto. Depois, um pouquinho maior que o José Roberto, o Clóvis. Ou seja, conforme o tamanho, nós fomos organizando do menor para o maior, para um pouco maior e para um pouco maior. Então, nós colocamos as crianças em ordem do menor para o maior. E colocamos os números embaixo. Os números que contêm este símbolo, que parece uma bolinha, este símbolo de grau, ele simboliza a ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a primeiro lugar foi para a Eliane, segundo lugar para a Cecília, terceiro lugar para o José Roberto e quarto lugar para o Clóvis. Muito bem!
Então, na C, está perguntando, organizando as crianças da menor para o maior, qual delas ocupará a primeira posição? Do menor para o maior, qual é a criança que nós chamaremos primeiro? É a Eviane, não é? Então, na C, vocês responderão Eviane. D. Qual das crianças ocupará a terceira posição? Qual das crianças, nesta organização que nós fizemos do menor para o maior, qual criança ocupará a terceira posição? Respondam na letra D o nome desta criança. Tirem uma foto da atividade e mandem para a Pro.